Fala, amigos da TV Com, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV, o programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. CDL Santos Praia é uma ferramenta de diálogo com os comerciantes que compõem a CDL, cerca de 2.200 filiados nas áreas da Orla de Santos e áreas contíguas também, e debatendo temas de interesse da comunidade. É o CDL TV de volta. Tem aqui ao meu lado o comentarista fixo do programa, presidente da entidade, Nicolau Obeide. Você de casa pode participar conosco dentro dos nossos temas abordados, com os questionamentos. A sua participação é muito importante. Temos aí os nossos canais. WhatsApp 7805-3326, 7805-3326 e o telefone fixo 3289-9495. Deixa eu cumprimentar aqui o Nicolau. Boa noite, Nicolau. Boa noite, é um prazer estar aqui, mais uma vez ao vivo, né, Zé? Estamos aí participando fala dos nossos temas aí sobre Dia dos Namorados, é um dos temas importantes que nós vamos ter aí dia 12 de junho. Esse ano não vamos ter início de Copa do Mundo, como atrapalhou no ano passado. Esse ano nós estaremos aí faturando, né, como se diz, e realmente vamos tentar aí passar um pouco de otimismo para os nossos comerciantes, porque estamos vivendo aí uma época de não muito faturamento, mas se Deus quiser, no dia 12 de junho estaremos aí faturando, e as pessoas, todo mundo, quem tem namorado, quem não tem namorado, maridos, esposa. Não sei se você vai comprar presente para sua esposa. Ô, Nicolau, agora antes da gente falar desses números, dessa previsão e tal, algo que o pessoal que nos ouve, o pessoal que é ligado à CDL Santos Praia, o comerciante geral, segue muito a sua linha, né? É uma pessoa que acredita sempre que certeza, amanhã vai ser melhor do que hoje. Claro, com as devidas proporções, com senso de realidade muito grande, porque não é fácil manter um comércio, né? É um desafio diário, vamos dizer assim, mas tem que se manter esse otimismo também, até em prol da atividade, né, que é muito importante na geração de empregos aqui na região. Com certeza, né, Zé? Nós temos que ser otimistas. Eu acho que comerciante que não é otimista, ele deixou de ser comerciante ou não pode viver do comércio, porque o otimismo faz parte, né? Eu tenho uma frase assim antiga que eu sempre repito, que meu avô sempre falava, porque ladrão e cliente não marca a hora para entrar. Então, nós temos que estar sempre com a loja bem arrumada, com as portas abertas, revisar, né? Tem pessoas que falam assim, eu trabalho há 50 anos no comércio, eu já sei tudo do comércio. Não, você não sabe. Você trabalha há 50 anos no comércio ou há 50 anos que você faz a mesma coisa? Então, por quê? Porque tem que estar sempre reciclando, sempre olhando para a sua vitrine com um tom crítico, sempre olhando para a sua loja num olhar crítico. E o importante, por que quando nós somos jovens, né, os mais novos comerciantes, eles têm aquela coisa que a gente fala sangue no olho, né? Que é aquela vontade de crescer, de faturar, de ganhar, e depois nós vamos nos acomodando, entrando naquela zona de conforto. Isso é muito errado. Então eu sou uma pessoa que eu estou o tempo todo sempre querendo me reciclar, estou o tempo todo querendo inovar, criando situações novas. Por quê? Porque nos momentos de crise, viu, Zé, que são os momentos que eu mais vou buscar algum diferencial. E eu acho que são, porque nos momentos que você está faturando, o caixa está cheio, os clientes estão entrando em abundância, você não precisa fazer muito esforço. Ter muita criatividade, buscar alternativas. Eu acho que na hora da crise é que você precisa buscar alternativas, buscar outros tipos de meios para você poder faturar, para você poder melhorar o seu negócio. E todos os países, né, que cresceram, que se desenvolveram mais, você vê um Japão pós-guerra, uma Alemanha pós-guerra, que realmente hoje são as grandes potências do mundo, sempre foram após crise. O próprio crash, né, que teve nos Estados Unidos nos anos 40, né, aquela quebra total, eles inovaram, que inclusive, se eu não me engano, se não estiver falando besteira, foi ali que eles começaram a criar a história do Papai Noel. O crack da Bolsa foi em 1929. 29, então isso, desculpa. Mas com reflexos seríssimos, né? E quebrou o país praticamente. E foi ali que eles começaram a criar o negócio do Papai Noel, do presente, para poder incentivar a compra, né? Criar um clima de compras para o comércio, que isso repercutiu no mundo inteiro, que hoje nós copiamos um esquema americano, que é o esquema do Papai Noel. Então eu acho assim, comércio tem que ter uma renovação,
Vamos ter aí um Dia dos Namorados, enfeitem as suas vitrines, arrumem as suas lojas. Ah, mas o meu ramo de atividade não tem muito a ver com o Dia dos Namorados. Tem a ver sim, porque até uma lanchonete, um café, ou mesmo que não tem um presente, tem, porque as pessoas vão estar circulando pelo comércio e vão ver a sua casa ali de café, vão ver o seu comércio, que pode não comprar um presente, mas ele vai Por falar em café? Falar temos em café, um presente hoje, um brinde, presente né? aí da São Francisco Café. Agradecemos a gentileza da Fátima, da equipe São Francisco Café, ali na Marechal Deodoro, número 8, na Galeria Quinta Avenida, ali no coração do Gonzaga, como a gente gosta de dizer, onde está também a sede da CDL. Está aqui também o comércio do Nicolau Obeide, ali um comércio muito rico no Gonzaga, como em outras partes da cidade também, né? Bom, nós temos um vale para você concorrer participando conosco por aqui. O WhatsApp 78053326, telefone fixo 3289-9495. É um vale que é para 2 pessoas, né? Vale 2 lanches, na verdade. Um lanche para cada um. A sugestão é um sanduíche natural mais um mate batido para cada um, não é? Para o casal, enfim, para 2 pessoas, e que você pode montar o seu lanche nessa linha lá no São Francisco Café. Participe conosco e concorra. Agora, Nicolau, a CDL Santos Praia é sempre muito atuante nas gestões com o poder público, é uma das funções primordiais da instituição, sempre dialogando com o poder público. Mas antes de entrar nesse ponto, uma reunião importante com a fiscalização, né, com a DEFEMP, foi uma reunião muito produtiva, né, com o Ronaldo Santiago, enfim, lá na sede da CDL. Eu queria que você falasse agora, para quem está nos assistindo, muita gente tem o sonho de ter o próprio negócio. E o comércio passa pelos planos de muita gente, que às vezes se aposentou, muita gente. Ou tem um capital, juntou um capital e quer iniciar. Mas a tarefa não é tão simples assim. O que você pode recomendar? Quanto tempo de comércio você tem já, Nicolau? Bastante. Se eu for contar a época que eu trabalhei com meu pai, tem mais de 40 anos. Seu avô também era? Eu estou com 58, não, desde os 17, 18 anos. Seu avô também já atuava? Meu avô teve comércio, mas meu avô não era comércio fixo, ele era mascate, representante comercial. Ele foi muitos anos representante daquela marca de guarda-chuvas Traud e sempre... hoje não existe mais, né? Você vê que a Traud hoje acabou, que era uma marca muito famosa. Mas o que eu tenho para recomendar ao pessoal é que realmente hoje você precisa se informar. Nós temos aí vários meios de comunicação, como nós temos o Sebrae, eu acho que o Sebrae fantástico. É fundamental. O Paulo Sérgio François esteve com a gente aqui e tocou muito nesse ponto. Isso, muito participativo. Você tem que buscar informações, até desde o ponto comercial que você pretende montar, até a capacitação dos seus funcionários. Então você passa pelo ponto comercial, se naquele local é viável, Isso a legislação permite, né? Se permite. Primeiro a legislação se permite, né? Na hora que você for locar o imóvel. Que parece algo falar, mas espera aí, será que alguém vai tentar fazer um comércio onde o zoneamento... Não, acontece muito. Não permite? Hoje nós temos muitas ruas em Santos, que quem está, porque às vezes a pessoa acha que, não, já tem um restaurante nessa rua, eu vou montar um outro restaurante. Não. Às vezes aquele restaurante ele já tem o alvará de funcionamento, mas aquela rua passou pela reforma administrativa, do plano diretor, da prefeitura, e não é permitido mais montar aquele tipo de comércio ali. Então aí ele não vai conseguir um alvará. Mas o outro está lá. Ele está, porque ele tem um alvará antigo, não pode ser cassado. Mas montar um novo, daquele ramo comercial do restaurante, não pode ir naquela rua. E houve uma reforma administrativa aí na época do Beto Mansur, depois do Papa teve mais uma, modificação no plano diretor. Nós tivemos muitas ruas residenciais que ficaram exclusivamente residenciais e restrito vários imóveis que não podem montar determinadas atividades. Isso é muito fácil, é só buscar no site da prefeitura de zoneamento comercial que você acha quais são os ramos naquela rua que você está interessado. Posterior a isso, você tem que verificar se aquele ramo de atividade que você está querendo montar é um ramo que funcione naquele tempo, naquele local, ou seja, se realmente você vai ter uma clientela. Porque aí o pessoal fala, eu vou pagar o aluguel e vou ter uns clientes. O que é um aluguel caro? Um aluguel caro, às vezes, é num ponto que é muito ruim, que você não vai ter nenhum cliente, você não vai ter ninguém entrando. Então, isso é um aluguel caro. Às vezes, um aluguel
de 15 mil reais, 20 mil reais, é barato dependendo do comércio que você tenha, do local que você vai montar, né? O comércio, né? Um faturamento alto, num local bom, você paga um aluguel razoável. Um faturamento baixo num local ruim, você vai pagar, mesmo que o aluguel seja baixo, você vai pagar um aluguel caro. Então esse seria o segundo item. O terceiro item seria em relação a capacitação de funcionários e do próprio dono do estabelecimento. Aí eu indico que procure o Sebrae. O Paulo Sérgio está sempre lá a postos para indicar o melhor curso para aquele que quer montar o seu negócio. Aliás, avisa aqui a Larissa da nossa produção que no site da CDL Santos Praia, nós temos toda a agenda do Sebrae, palestras, cursos e muito mais. Para finalizar o primeiro bloco, daqui a pouquinho estaremos com a nossa convidada, a ex-prefeita de Santos, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, professora advogada Thelma de Souza, mas eu queria que você falasse primeiro da reunião com a DEFEMP, com o Ronaldo Santiago da Fiscalização, uma reunião muito produtiva, esse diálogo existe permanentemente, e também da expectativa para o Dia dos Namorados que está aí chegando em termos de comércio. Essa reunião que nós tivemos com ele, como já tivemos inúmeras reuniões com o Ronaldo Santiago, que hoje é coordenador de comércio da parte de fiscalização de comércio e indústria, foi em relação aos outlets e alguns ambulantes de Santos. Nós não nos opomos a nenhum ambulante, não nos opomos a nenhum microcomerciante, que tem até hoje, existe a facilitação do e-mail, né, que a pessoa, qualquer um pode se cadastrar e ter abrir a sua firma individual. Nós somos contra aqueles que não têm empresa aberta, não têm firma aberta, não têm licença, estão no local errado, onde não tem licença e funcionam irregularmente. E, inclusive, eles são nocivos até a própria população, porque podem vender produtos sem qualidade, sem garantia, sem nenhum tipo de garantia para a população. Então, a fiscalização ela serve para isso da prefeitura. E a função da CDL é cobrar realmente dos órgãos públicos esse tipo de fiscalização. Então essa reunião nós tivemos lá com ele, realmente hoje já estamos mudando, eles já estão mudando um pouco o raciocínio em relação a isso. Nós desejamos que vários pequenos comerciantes, ambulantes e microempresários que iniciam a sua vida dessa forma se tornem grandes lojistas e grandes comerciantes, mas numa concorrência leal e de uma forma correta. Para finalizar o bloco, expectativa do Dia dos Namorados. O ano passado não foi bom por causa da Copa do Mundo. Copa do Mundo, no dia 12, a estreia do Brasil, né? Afetou bastante. O início da Copa do Mundo, que caiu até no dia 12 de junho do ano passado, realmente prejudicou tremendamente o comércio no Dia dos Namorados. Tenho fé que esse ano, né, cada um compre um presente para sua namorada, esposa e até amante, né? Então... tudo bem, aí já... Aí, né? Então, já não é meu target. Não é, alvo, né? Nem o meu, mas aqueles que tiverem... Está em crise, não dá para comprar dois presentes. Não dá, né? Eu sei de gente que vai ter que comprar 3 ou 4 presentes. Tá certo. Bom, tá aí. Semana que vem vamos voltar na questão do Dia dos Namorados, até para incentivar as pessoas que realmente presentem aquelas as quais elas amam. Enfim, mas o programa CDL TV vai para o seu primeiro break. Na volta, a nossa convidada, a professora advogada, ex-prefeita de Santos, ex-deputada estadual e federal, Thelma de Souza, vai estar conosco. É rapidinho, a gente volta já. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings,
a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Muito bem, de volta no programa CDL TV ao vivo, agora em novo horário, a partir das 15 para 6 da tarde, nossa edição ao vivo, não é, que acontece toda terça-feira, das 15 para as 6 às 15 para as 7 da noite aqui no 11 da NET, na TV com reprises semanais, toda sexta-feira às 22 horas e também aos sábados das 19 às 20 horas. O programa prossegue por aqui e você está convidado a participar conosco, a partir de agora, contando com a presença da nossa convidada especial, professora advogada, ex-prefeita de Santos, ex-deputada, Thelma de Souza. Vai ter vários temas de muito interesse para a nossa comunidade, enfim, falando sobre a sua atuação, a sua trajetória política aqui ao longo do programa. E prossegue comigo o Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, aqui na condição de comentarista do programa. Nicolau, vou passar a você o privilégio de fazer as honras da casa para a nossa convidada. É uma honra muito grande para mim tê-la aqui, ex-prefeita de Santos, deputada, vereadora, deputada estadual, professora, né? E realmente é um prazer enorme. Obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que poderemos aí falar sobre a nossa cidade, que eu sei que nós tanto amamos, né? Não tenha dúvida. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Nicolau, a você, Torquato, e especialmente a esse momento do Clube de Diretores Lojistas aqui na TV Com, para a gente poder discutir um pouquinho a nossa cidade, dar ideias, sugerir, e evidentemente o meu cumprimento maior, e vocês vão me deixar fazer, é para o Ernesto, o eterno Viena, não é? Que faz parte da minha vida, porque nós temos uma trajetória bem longa em comum, né? Não é, Ernesto? O Ernesto Witt, que está aqui nos estúdios, está atuante na CDL, está sempre conosco. Está escondido, né, ali atrás. E a lendária, né? A lendária Confeitaria Viena, que deixou tanta saudade, recentemente tanta fechada, saudade. Na verdade? Tanta saudade. Doces lembranças, não é? Ô, menina, aquele quindim imperdoável, não tem mais. E eu tive a honra de, na condição de vereadora, né, Ernesto? De dar uma placa homenageando a Viena pelos seus tempos de resistência e principalmente de excelentes doces e também de resistência gastronômica da identidade da nossa cidade. É isso que o Ernesto e sua família representam para mim e eu acho que para todos os santistas também. Bom, anos 80, a sua carreira política se iniciou, não é? Quer dizer, mas a atuação política, ela vai muito além de você ter um mandato, né? Haja vista a sua atuação até hoje, em vários projetos, várias iniciativas de interesse de vários grupos aí, enfim, até uma pessoa que todo mundo conhece sua biografia, né? Mas isso vem de família, não é? Exatamente. E vai lá longe. Eu posso chegar lá longe? Pode sim, fica à vontade. Bom, a história é mais ou menos assim. Meus pais eu sou filha única, meus pais foram políticos. Meu pai teve o primeiro mandato de vereador em 1954. E de lá ele teve 5 mandatos. O nome do seu pai todo era? Meu pai chamava-se João Inácio de Souza, famoso Joãozinho do Instituto. Ele era estivador na origem, depois ele foi funcionário do antigo IAPETEC, e antes da unificação dos institutos de aposentadorias e pensões. E depois minha mãe
ficou no lugar dele. O pai foi cassado, na verdade, quando foi o último mandato do meu pai, em 64, ele foi cassado no ato institucional número 1, porque meu pai era do partido do Jango Goulart, do PTB, que estava sendo deposto. E aqui em Santos, para quem não lembra, e é bom a gente recordar isso, o nosso prefeito havia falecido antes de tomar posse, que era o Luiz La Scala Júnior. É, aliás, onde ele morreu, que é aqui, a avenida na frente aqui da Santa Casa, aqui pertinho da TV Com, ele estava num táxi, a porta abriu, ele bateu com a cabeça no meio-fio, entrou em coma, enfim, e veio a falecer. Assumiu o vice, que se chamava José Gomes, o vice-prefeito chamava-se José Gomes, que também era do PTB. Quando chegou em 64, no dia 31 de março, que na verdade já era 1º de abril, ele foi cassado também em função da queda do Jango Goulart. E a pessoa a assumir seria o presidente da Câmara, que era, no caso, meu pai, também do PTB. Então, meu pai também foi cassado. Então, foi dramático. E eu, naquele momento, a gente ficou com o exército na nossa porta, nós morávamos ali na Gervásio Bonavide, 126, quase na esquininha da Silva Jardim. E eu me lembro que esses meses de reclusão com o exército na minha porta, viu, Torquato, me fizeram decidir que eu jamais entraria para a política. Que a política era um lugar desagradável, onde tinha tortura, onde tinha, por vezes, morte. Então, eu achava, né, achei na época, aí meu pai disse, bom, você não pode, você acabou de entrar na faculdade, eu tinha acabado de entrar em pedagogia, né, na Unisantos, aí era assim, a minha mãe foi fazer o dever conjugal, coitada da minha mãe, mas enfim, em 64 meu pai viria a falecer em 1971, meu pai faleceu em 1971, mas antes disso, em 1968, no saudoso momento em que o Esmeraldo Tarquínio foi candidato a prefeito, e o vice era o Oswaldo Justo. Foi cassado também. Né? Foi cassado, dizem que por ser negro, por ser socialista, e conclusão, a cidade passou, em 1969, para um segundo período de ditadura, que foi quando o governo federal, que era comandado pelos militares, decidiram que as cidades que tinham portos ou algum tipo de força na parte do petróleo, por coincidência, Santos e Cubatão, seriam consideradas zonas de segurança nacional. Isso para o Brasil inteiro. E aí, em 68, houve a eleição do Tarquínio, minha mãe virou vereadora nesse momento, pelo então MDB, minha mãe foi fundadora do MDB, não era nem PMDB. Eu lembro disso. E em seguida, uma coisa interessantíssima. Porque são dois partidos permitidos, né? Era o Arena e o MDB. A Arena, Aliança, já que estamos falando em história, eu vou aproveitar. Aliança Renovadora Nacional de Apoio aos Militares. E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, contra essas posições. Eram os a favor e os do contra. Os do contra. Mas tinha os vários níveis do contra, né? Os 180 graus do contra, os 90 graus do contra, mas estavam todos reunidos no MDB. E minha mãe, mulher, difícil naquela época, só ela virou a vereadora mulher, ela acabou indo para essa tarefa de fazer, às vezes, da resistência política da família. Bom, isso colocado, meu pai acaba falecendo em 1971, precocemente, tinha feito 50 anos de idade. Nossa, que novo, hein? Eu acho que ele morreu quando foi cassado, né? Porque foi muito pesado essa situação para toda a família, mas particularmente para ele. E aí, minha mãe, vereadora, o pai falecido, o que acontece? Eu voltei a lecionar, e aí, uma grande surpresa, quando chega em 1980, aliás, antes disso, em 1979, houve um grande movimento no país, que era o movimento pela anistia. Anistia geral para o país. Nada de ter mais torturados nem presos, porque quem lembra daquela época... O início da abertura, né? O início da abertura. Mas antes disso, Obeide, houve o seguinte, as pessoas que foram caçadas em 64, muitas delas foram para o Chile, que em 1973 também o Chile sofreu um golpe contra Salvador Allende. E aquelas pessoas, muitas delas, também foram presas, e o que não foi preso teve que ir foram para a Europa, foram estudar fora. Bom,
Isso nós estou falando de 64 o golpe e de 1973 o Chile. Politicamente, meu pai está morto, aqui falando a respeito a mim, né? Minha mãe vereadora, eu prometi para mim mesma, professora, que eu sou até hoje, que política, viu, Ernesto? Nunca. O Ernesto a Viena, eu lecionava ali do lado da Viena, Ramos Lopes. No Ramos Lopes, que está lá até hoje, então eu sentia todos os dias o cheirinho de avelã, de nozes da confeitaria. Então a minha relação com o Ernesto e sua família também foi coroada. Era uma relação doce. Era uma relação doce, que lamentavelmente engorda, mas bom demais. Ô, Thelma, você falou, não vou para a política, mas a política foi até você e te pegou de uma maneira irresistível. E penso, por tudo que você contou, qual foi a importância de você ter conseguido, pela via democrática, com uma votação extraordinária, né? Até uma eleição equilibrada, chegar à Prefeitura de Santos, e que você realmente fez um trabalho que acabou sendo aprovado com 97%. O índice Mas realmente primeiro você foi vereadora, né? Sim, eu fui vereadora. Então, veja lá, voltamos lá para trás, lá no movimento da anistia, tinha parado em 71, a morte do meu pai, e em 79 começou, portanto, 15 anos depois do início do primeiro golpe militar, né, porque o segundo, as cidades com petróleo, com porto, e na verdade, com sindicalismos fortes, acabaram sofrendo um segundo golpe, né? Esta cidade aqui foi muito silenciada, lamentavelmente, e aí o que aconteceu? Começou esse movimento que teve uma característica, o Beide não sabe disso, você não sabe, aqui os nossos telespectadores e telespectadoras, Ernestinho também acho que não sabe, foi um movimento aqui na cidade caracterizado pela total presença das mulheres, 90%, sabe por quê? Os maridos ou tinham sido mortos, ou tinham sido torturados, ou estavam fora do Brasil. Quem é que estava lá? A viúva do Rubens Paiva, do deputado Rubens Paiva, a dona Lila Covas, a Renata Gatto, mulher do sindicalista, eu, né? E a gente estava lá e foi um movimento onde a ação das mulheres, claro, tinha homens, mas as mulheres, os maridos ou os companheiros, o homem que fizesse às vezes não estavam lá. Então, nós fomos representá-la. No meu caso, eu, sem o meu pai já morto, minha mãe viria a falecer 2 anos depois, em 81, 10 anos de diferença entre os dois. Aí o que aconteceu? Eu fiquei animada e comecei a traçar uma série de discussões com algumas das mulheres ali presentes. E estas mulheres me levaram a conhecer um tal de Lula, lá em São Bernardo da Borda do Campo, que fazia discursos fantásticos contra a ditadura, pelo aumento salarial. Né? E aí, aquele barbudo horroroso, eu acabei me apaixonando por tudo aquilo que ele falava, viu, Torquato? E aí foi um pulo. Em 80, em 79 sai a ditadura, começa o processo de extensão, de abertura, como disse o Verde, e em 15 de fevereiro, portanto, foi 10 de novembro, o dia da anistia. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses depois, a gente funda o PT no Colégio Sion, trazendo pessoas como o pai do Chico Buarque, o representante do Paulo Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, o representante do Paulo Freire, que era o professor Moacir Gadotti, porque o Paulo Freire ainda estava na Suíça, por onde ele tinha sido enviado para a exclusão mesmo, né? Pelo tipo de alfabetização que ele propunha, com muita conscientização, não é? Tomando consciência, o Fafifi-Fofu vinha da palavra favela, eu aprendi no Caminho Suave, era patanada, patapá, nadaná, não sei qual foi a de vocês, mas aí o Paulo Freire, que tinha uma coisa fantástica,